Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Vamos trabalhar o Catecismo do Concílio de Trento. Vamos trabalhar o número 55 a 58, nosso 61º encontro. Vamos trabalhar então parágrafos, o capítulo 55 a 58, que nos fala então sobre essa disposição para receber a Sagrada Eucaristia. Vamos comentar este catecismo tão fecundo da história da Igreja. Eu estou lendo a vida de São Carlos Borromeu no dialeto que se fala na Itália, na região de Milão, São Carlos do Bom Romero. São Carlos foi um dos grandes incentivadores e talvez um dos mais importantes, não só para a aplicação do Concílio de Trento, mas também das definições e também a questão do catecismo, do Concílio de Trento. Um homem admirável, merece ser lida a vida deste grande homem. Capítulo 55, parágrafo 55. Agora, porém, é preciso ensinar que pessoas estão em condições de receber os incalculáveis frutos da Sagrada Eucaristia. Porque não basta a pessoa comungar, a pessoa tem que ter uma disposição para comungar, para que o efeito da Eucaristia possa realizar nela. A Eucaristia não faz magia, né? A pessoa não quer receber, a pessoa recebe, então transforma a pessoa, não. A pessoa tem que ter disposição para receber a Eucaristia. O ex opere operato, a Eucaristia, que Jesus que age na Eucaristia, requer também o ex opere operandi da pessoa que queira receber os efeitos da Eucaristia fundamentais para aqueles que comungam. Então, as condições de receber os incalculáveis frutos da Sagrada Eucaristia. A pessoa tem que querer receber, tem que estar aberto à graça, que a Eucaristia portadora, que é o próprio Cristo. Ainda há pouco mencionados. Cumpre dizer também que são várias as maneiras de comungar, para que o povo cristão aprenda a desejar melhores dons espirituais. 3 modos de comungar. Vamos ver quais. Conforme lemos no Concílio de Trento, nossos antigos mestres distinguiam com muito acerto 3 modos de se receber este sacramento. Alguns cristãos só recebem o sacramento. São os portadores que não hesitam em tomar os santos mistérios com a boca e o coração manchado de impureza, em pecado mortal. Não pecado veniais, em pecado mortal. São eles que, no dizer do apóstolo, comem e bebem indignamente o corpo de nosso Senhor. Nós vemos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Deles escreve Santo Agostinho: quem não permanece em Cristo, e no qual Cristo, por sua vez, não permanece, esse não come espiritualmente a sua carne, embora tenha entre os dentes, de maneira carnal e sensível, o sacramento de seu corpo e sangue. É no Tratado de São João, no capítulo 28, no parágrafo 18. Então, não basta você receber a Eucaristia, você tem que ter a disposição para receber. Você não pode receber em pecado mortal. Por conseguinte, quem nesse estado de alma recebe os santos mistérios, além de não oferir fruto algum, porque não recebe a graça sacramental, come e bebe a sua própria condenação, porque não sabe distinguir que ele está recebendo o corpo de Cristo, o próprio Cristo presente na espécie do pão.
como nos atesta o próprio apóstolo, como vimos na primeira carta aos Coríntios. Muitos recebem a Eucaristia só espiritualmente, como se costuma dizer. São aqueles que se nutrem deste pão celestial pelo desejo e a intenção de recebê-lo, animados de uma fé viva. Então, a comunhão espiritual. Eles estão diante daquela primeira parte do Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus é o pão do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Então, essa é a primeira realidade, né? Animados de uma fé viva, que se torna operosa pela caridade. Por essa prática, alcançam, se não todos os frutos, pelo menos grande abundância deles. Outros há, enfim, que tomam a Eucaristia sacramentalmente e espiritualmente. São os que examinam antes a si mesmo, fazendo discernimento com a inteligência, o intelecto, como requer o apóstolo. Nós aqui temos uma referência, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E se adornam com a veste nupcial, se preparam para esse banquete. Né? Nós temos aqui Mateus 22, 11. Quem não está vestido a veste nupcial não participa deste banquete. Para então chegarem à mesa divina. Assim, oferem da Eucaristia aqueles ubérrimos frutos de que já fizemos menção. Em vista de tais razões, compreendemos claramente como se privam das maiores bens sobrenaturais as pessoas que podem preparar-se para a recepção sacramental do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas só se contentam em fazer a comunhão espiritual. A necessidade de comungarmos esse Cristo. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a carne e bebe meu sangue, eu permaneço nele e ele em mim. Então, é a realidade da necessidade dessa comunhão real. Número 2, parágrafo 56. A seguir, devemos expor quais disposições deve haver na alma dos fiéis, então, qual disposição, antes que ela receba sacramentalmente a Eucaristia, a preparação prévia que se dá ao recebimento da Eucaristia. Não é simplesmente uma comida que você está comendo, é o Cristo, então uma disposição para receber o Cristo. Em primeiro lugar, para que se reconheça que tal preparação é sumamente necessária, cumpre aduzir o exemplo de nosso Salvador. Antes de dar aos apóstolos o sacramento de seu precioso corpo e sangue, Cristo lavou-lhes os pés, apesar de que os apóstolos já estavam puros. Então, essa predisposição para a Eucaristia. Queria assim indicar como devemos ter todo o cuidado de que nada falte à máxima pureza e retidão da nossa alma, quando vamos receber os mistérios eucarísticos. Depois devem os fiéis compreender o seguinte. Então, primeira parte, agora a segunda parte. Quem toma a Eucaristia com boas e santas disposições é provido com mais abundantes dons da graça divina. Aí, a ação da graça realiza na pessoa. Em razão inversa, quem comunga sem estar preparado, não só nenhum proveito tira, mas até incorre em muitos danos e prejuízos para si mesmo. Como é notório, existe nas coisas mais úteis e salutares a propriedade de sortirem os melhores efeitos quando aplicados a propósito, e de causarem ruína e destruição, quando aplicadas fora do momento oportuno. Não é, pois, de estranhar que esses imensos e preciosos dons de Deus nos ajudem, poderosamente, a conseguir a glória celestial, quando os recebemos com boas disposições. Nossa atitude diante daquilo que vamos receber, diante daquilo que vamos celebrar para receber o próprio Cristo. E que, ao invés, produza em nós a morte eterna quando não aproximamos de forma digna desse grande dom que é o próprio Cristo, se deles nos fizermos indignos por falta de uma boa preparação. Disso temos uma prova cabal no exemplo da Arca da Aliança,
que os israelitas prezavam acima de todas as coisas. Porém, o Senhor lhe havia dispensado um sem número de maiores benefícios. Aos filisteus, porém, que a tinham roubado, a arca da aliança acarretou-lhes uma peste maligna e um flagelo que os cobria de eterna vergonha. Assim também acontece com os alimentos. Quando ingeridos por um estômago bem disposto, sustentam e fortalecem o organismo. Se entram, porém, no estômago viciado, provocam até graves enfermidades. Então, sempre aproximar da Eucaristia com boa disposição, com consciência tranquila, reconhecendo a nossa realidade humana e a necessidade de termos esse Cristo para transformar a nossa vida, mas sempre evitar aquele pecado mortal que nós já vimos na primeira carta de João, no capítulo 5º. O pecado mortal é aquele que conduz à morte e não aquele pecado venial, como São João fala na sua primeira carta, no capítulo 5º. O pecado venial é aquele que não conduz à morte. A Eucaristia perdoa os pecados veniais, mas o pecado mortal é necessário também a confissão. A preparação da alma, uma fé inabalável. A primeira coisa que os fiéis devem fazer, número 57, com preparação, é distinguir entre mesa e mesa. Esta mesa sagrada e as outras, entre o pão do céu e o pão comum. Fazer a distinção. O que eu vou receber? De fato, falaremos tal distinção se crermos que ali está presente o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor e que os anjos adoram no céu. É o mesmo Cristo que está ali, a cuja aceno estremecem e vacilam as colunas do firmamento Criador, que se manifesta sempre e que é reconhecido pela sua própria criação, e de cuja glória estão cheios o céu e a terra. Realmente, nisso consiste o distinguir o corpo do Senhor. Porque, é claro, existem pecados mortais, existem pecados veniais. Os pecados mortais gravíssimos, pecado contra Deus, a blasfêmia, a chacota das coisas divinas, a banalização das coisas divinas, mortal, grave. Pecado contra a justiça, toda injustiça é pecado, qualquer injustiça é pecado e grave, né? E os outros depois, as outras questões que estão ligadas também à questão da natureza humana, da fragilidade humana. Realmente nisso consiste o distinguir o corpo do Senhor, como recomendava o apóstolo. No entanto, devemos antes reverenciar silenciosos a grandeza deste mistério, em vez de querermos devassar a sua realidade com investigações impertinentes. É um mistério de fé, mistério da fé. Nós estamos aqui diante da fé, nós estamos diante da ciência. Mesmo assim, tudo que a ciência quer explicar, muitas vezes ela não entra no mistério porque ela não consegue explicar certas coisas. Ela depara da sua ignorância, porque a realidade da inteligência humana é falha. Melhor, talvez, a sabedoria de Sócrates, sei que nada sei. Porque quanto mais nós queremos entender, mais a gente depara com a nossa própria ignorância. O segundo ponto de preparação, absolutamente indispensável, consiste em examinar-se cada qual a si mesmo, se vive em paz com os outros, a relação fraterna. A relação fraterna é uma questão de justiça. Então, olhar essa relação fraterna, uma questão de justiça, né? Se ama realmente o próximo de todo o coração. Então, aqui cai numa dimensão da justiça. Toda injustiça é pecado. Portanto, se apresentas tua oferta diante do altar e aí te lembras que teu irmão tem motivo de queixa contra ti, deixa tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e vem depois fazer a tua oferta. Nós estamos aqui, Mateus capítulo 5, 23, 24 e 25. Em seguida, devemos examinar cuidadosamente a nossa consciência,
se não está talvez manchada de uma culpa mortal contra Deus ou contra a justiça, e de precisarmos penitenciarmos. Ela deve ser extinta antes de comungarmos pelo remédio de contrição e da confissão. Pois o Santo Concílio de Trento decretou que ninguém pode receber a Sagrada Eucaristia se a consciência o acusa de algum pecado mortal. Embora se julgue contrita, deve a pessoa purificar-se antes pela confissão sacramental, conquanto que haja a presença de um sacerdote. Então, essa necessidade fundamental. Se não há a presença de um sacerdote, você pode fazer a comunhão espiritual ou comungar na primeira possibilidade de fazer a confissão. E urgente, né? Afinal, devemos considerar no silêncio de que nossas almas, quando somos indignos dessa divina mercê, essa graça, que o Senhor nos dispensa. De todo o coração repetiremos aquelas palavras do centurião, a cujo respeito o próprio Salvador disse que não havia encontrado tanta fé em Israel. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Diante da realidade grandiosa de Deus, a nossa indignidade, mas mesmo assim se joga na fé, mas seja feita a tua vontade, né? Basta uma palavra. Vejamos outro sim se podemos fazer nossa aquela declaração de São Pedro: Senhor, vós sabeis que eu vos amo. Pois não devemos esquecer aquele que, sem a veste nupcial, tomara lugar no banquete do Senhor, foi lançado no lugar tenebroso e condenado a penas eternas. Preparação do corpo, um jejum natural. Hoje, essa questão do jejum, a igreja pede 1 hora antes da Eucaristia. Então, sempre essa preparação rápida. Antigamente não, se fazia uma preparação muito tempo, né? Então muita gente, até padre também desmaiava lá no altar, então as pessoas desmaiavam no altar, né? Porque ficava muito tempo sem comer, né? A glicose baixava. Parágrafo 58. De mais a mais, não só a alma, mas também o corpo precisa de certas disposições. Para nos aproximarmos da mesa sagrada, devemos estar em jejum, de sorte que não tenhamos comido nem bebido nada em absoluto, desde a meia-noite antecedente até o momento de recebermos a Sagrada Eucaristia. Isso é antigo. Hoje nós já temos uma nova disposição, a disposição de não comer nada 1 hora antes da comunhão. Requer ainda a dignidade de tão sublime sacramento que as pessoas casadas abstenham por alguns dias, a exemplo de Davi, que antes de receber do sacerdote os pães de proposição, afiançou que ele e seus soldados, desde 3 dias, estavam longe das esposas. E também uma disposição nova dessa relação, né? Há uma visão mais nova diante disto. São estas, pouco mais ou menos, as disposições principais que os fiéis devem levar em conta, a fim de se prepararem para uma frutuosa recepção dos sagrados mistérios. Outras disposições ainda que se refiram à preparação pode facilmente reduzir-se aos pontos já especificados. Então aqui nós vemos essa parte, depois nós vamos dar continuidade, nós vamos trabalhar o resumo do Concílio Vaticano II, do Catecismo do Concílio Vaticano II na próxima semana. Depois nós vamos voltar ao Concílio de Trento, com a obrigação de receber a Sagrada Eucaristia, um próximo tema, ok? Então, essa é a nossa reflexão, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Então, só antes de terminar, 2 disposições. Estar atento, hoje se pede 1 hora antes da Eucaristia, manter, não comer nada, para preparar para a Eucaristia. E depois também, né, se respeita a questão ligada muito à questão do ser humano, né? Não se pede mais esse afastamento, como se fazia de 3, 2, 1 dia, né, do afastamento da esposa. Não, nem do esposo, tá ok? É só manter essa integridade daquilo que vamos receber na graça. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.